Mais um Clock Clube de Jogos número 12, para a memória. E aí, gurizada, sentiu nossa falta? Aqui é o Storm. Além de mim, tem outros guris muito supimpas aqui. Por exemplo, tem o Arara. Oi. E tem o Mads. Oi. E essa semana os nossos espíritos foram corrompidos pelo algor da salsicha, pela linguiça. A gente rolou muita linguiça, foi bem legal. Qual que é o nome do jogo? Stephen Sausage Roll, né? É, o rolo de salsicha do Stephen, do Estevão. Me conte mais sobre esse jogo, Storm. Eu não sei se eu deveria contar sobre esse jogo, porque parte da mística do jogo está sobre descobrir poucos a poucos sobre o que se trata o jogo. Então, tipo, se vocês forem ver... Então a gente pode cancelar esse episódio e simplesmente ir pra casa? É isso que você tá falando? Obrigado por assistirem. Até a próxima. O jogo da próxima semana é... Deixa eu explicar então. Não, é porque, tipo, na página do site do jogo, do criador do jogo, não fala nada sobre o jogo. É bem enigmático. É o rolo de salsicha do Stephen. Qual é a moral desse jogo? Daí tem ali no sobre o jogo, isso é um rolador de salsicha, é uma ferramenta muito útil para rolar salsichas. História na página do Steam não tem nada. Tem um vídeo sobre o jogo, que é tipo um rolador de salsichas e girando o mundo ao redor dele, com uma musiquinha bonitinha. Tu tá jogando no mundo, tu controla o rolador de salsicha, e daí tu percebe que no mundo tem vários vultos no teu formato, daí tu vai entrar nos vultos. E daí tu fica em mini ilhas, onde... Tu tem que fazer, cumprir um objetivo. E esse objetivo não é claro, daí tu vai ficar rolando a salsicha. Logo que eu comecei a jogar, eu pensei, tem que colocar a salsicha num ponto específico do mapa. Tem que colocar, tipo, nessas flores aqui embaixo. Sério que você pensou isso? Sim, Sério? eu pensei. No primeiro mapa de todos tinha, tipo... sei lá, 2 salsichas e 4 flores específicas no mapa. Eu achei que tinha que colocar em cima das flores. Eu fiquei brincando em uns 3 puzzles até que em um deles... era bem fácil colocar a salsicha em uma grelha, daí eu percebi, tem que dourar a salsicha dos... eu coloquei na primeira grelha e daí, instantaneamente eu vi que só metade da salsicha ficou dourada, ficou grelhada, meu Deus, eu preciso rolar a salsicha e grelhar os dois lados. Enfim, o objetivo do jogo é esse, grelhar os dois lados de todas as salsichas. Eu acho legal como qualquer outro jogo de puzzle teria alguma parte do tipo, essa é a primeira fase, ia ter só a salsicha e 2 grelhas, e você simplesmente enrola a salsicha e grelha dos 2 lados e parabéns, você conseguiu. Aí vai ter uma parte lá onde tem 2 salsichas. Em geral, qualquer outro jogo ele teria uma curva de aprendizado bem mais leve, assim, explicando tudo que você pode fazer com a salsicha, e aí ele te dá os desafios. Esse jogo não. Ele te joga lá, você não sabe nem como entrar nas fases, você não sabe nem o que tem que fazer, e geralmente todos os puzzles já são tipo um nível bem médio pra difícil, assim. Todas as fases que você encontra. Isso é bom pra vocês? Isso é o que pegou vocês nesse jogo? Tu te lembra daquele vídeo do Eagle Raptor que ele explicava por que Mega Man X é um jogo excelente? Ele não fala que tu tem que apertar um botão pra atirar, ou que tu tem que segurar o botão pra usar o tiro carregado, mas do contrário, ele mostra o Zero usando o tiro carregado, e daí tu pensa, eu quero ser que nem o Zero. O jogo ele coloca o obstáculo e tu tem que se virar pra passar dele. É do tipo, a gente jogou The Witness, e é meio parecido a ideia. A ideia é que, tipo, pelo menos o The Witness, ele tinha um pouco da curva de dificuldade, ele apresentando puzzles mais simples, depois mais complicados, e fazer você deduzir a regra. Mas aqui, como a regra é sempre a mesma, tipo, ele poderia ter colocado no tutorial? Poderia. As pessoas que iam realmente gostar desse jogo, e que iam querer fazer os puzzles até o final, eles iam ficar completamente entediados por esse tutorial. E as pessoas que iam precisar desse tutorial não iam passar da primeira ilha. Então, por que você vai fazer o tutorial? Deixa eu te perguntar uma coisa, então. Se você tivesse um jogo de puzzle, tipo um Sokoban da vida, que é uma coisa bem simples, Sim. que é você empurrar as caixas nos lugares que tá marcado no jogo, e você começasse já do nível mais difícil possível, isso te sairia as pessoas também, então? Não é uma questão de atiçar as pessoas.
O jogo, ele parece muito difícil no começo, mas ele não é muito difícil no começo. É só uma questão de não estar familiarizado com as regras e as mecânicas. Mas a partir do momento que você se familiariza, tanto eu quanto o Storm, a gente terminou o primeiro mundo em tipo 1h30, 2 horas. Sim. Então, a partir do momento que você se familiariza com as regras, você vê que a primeira parte do jogo não é tão complicada. E aí quando você vai para o segundo mundo do jogo, você fala assim, nossa, como eu era feliz, o primeiro mundo era muito fácil, né? Então, O segundo mundo, ele introduz a incrível mecânica de espetar a salsicha, que caralho. Sim. E o que eu pensei foi o seguinte, nossa, como que ele conseguiu fazer aqueles puzzles tão simples e que em nenhum momento eu sou capaz de espetar a salsicha, sabe? Sim. Parece não colocar nenhum pilar. Pois é. É por isso que ele não colocou o tutorial, porque as pessoas que precisam de tutorial não iam gostar do jogo, e as pessoas que iam gostar do jogo não precisam de tutorial. Então, desse jeito, olhando por essa ótica, você vê que realmente era uma perda de tempo, sabe? Colocar um tutorial. Porque você precisou de um tutorial, mesmo? Não, eu não preciso de tutorial, mas digo, a dificuldade do jogo. Eu sei as regras, eu sei como que elas rolam, eu sei como que o garfo funciona e tudo mais. O único problema é que, tipo, não é a dificuldade mesmo do jogo, assim. Eu comecei a jogar esse jogo e pensei, essas coisas tem que... É assim, o puzzle mais fácil do mundo é um puzzle que você olha assim e você já resolve sem nem precisar mexer no jogo. Você já bate o olho e resolveu. E o puzzle mais difícil possível é uma senha. Eu acho que esses puzzles da salsicha estão muito mais próximos de senha do que qualquer outra coisa. E isso, sei lá, não é nem uma frustração assim com o jogo. É uma coisa que eu nem tenho muito interesse em tentar. É que no caso do The Witness, pelo menos, embora a parte do jogo, a parte do puzzle fosse sempre a mesma, as regras mudavam bastante. Então era necessário colocar uma curva um pouco menos acentuada de dificuldade, tipo puzzles intermediários explicando as regras, porque senão seria impossível você resolver os puzzles. Tipo, se você não tivesse aquela primeira parte em que tem 6 ou 7 puzzles com quadrados brancos e pretos, e que eventualmente você chega à conclusão de que você tem que separar todos eles, se ele não tivesse aquilo, você não ia conseguir resolver nenhum dos outros. Então, tipo, no caso desse jogo é diferente, mas... É porque esse é um jogo bem de nicho. Esse não é um jogo do tipo... Snake Bird, por exemplo, que é um outro jogo de puzzle que eu acho que é muito mais palatável pras pessoas, assim. Eu não sei dizer outro jogo de puzzle que tenha feito sucesso ultimamente, mas ele não é um jogo pra maioria das pessoas sentarem e jogarem e acharem divertido e compartilharem. Não, ele é feito pros jogadores hardcore de puzzle, tipo, as pessoas que fazem esses jogos, sabe? Esse jogo não tem nenhum demo nem nada, né? O único jeito de não. você tentar jogar alguma coisa dele é você comprando ele, né? Eu acho que não Sim. tem. Não. Sim, e inclusive, como eu disse, o jogo ele é bem secreto. Ninguém fala exatamente sobre o que é o jogo, nem que estilo de puzzle que é. Isso faz parte do jogar, de descobrir o jogo. E tudo que a gente tem é um vídeo de um rolador de salsicha girando. Mas é muito... eu gostei muito do jogo, o como ele me surpreendia com coisas simples, do tipo, nossa, com esse rolador de salsicha eu consigo não só empurrar a salsicha, tipo, reto, como eu consigo também virar a minha pinça, e nisso eu giro a salsicha pro lado perpendicular, sabe? Sim, você esbarra nela, né? Eu achei isso fantástico, muito lindo, isso abre tantas possibilidades. E na última fase que eu cheguei, que é aquela da torre de salsichas gigante, que eu não tive... Aquela fase. É um divisor de águas do jogo e eu não consegui passar dela. Mas eu sei que ela envolve tu rolar, andar sobre a salsicha e tu rolar, tipo, como se fosse o Donkey Kong num barril, sabe? Isso faz parte da resolução do puzzle. E, enfim, o jogo foi me surpreendendo com como é que esse jogo vai fazer pra ficar mais difícil. Ele vai introduzir salsichas novas? O que ele vai fazer? Ele vai colocar gelo no chão? Não, é só umas coisas tipo simples, sabe? Que eu não tava esperando. Pra ser sincero, eu sei que lá pra frente tem um mundo que é um mundo gelado. Ok. Então possivelmente vai ter uma mecânica de gelo lá pra frente, só que tanto eu quanto você não chegamos. É interessante, eu tinha falado pra vocês que esse é um jogo pra quem é hardcore, né? Quem realmente gosta de jogos de puzzle, assim. O próprio criador do jogo, que é esse Stephen Lavelle,
Ele é um desenvolvedor indie de jogos, ele faz 1 milhão de experimentos indies que não fazem o menor sentido, não tem pé nem cabeça. Mas ele também é conhecido por ser o criador de um jogo, uma linguagem de programação chamada PuzzleScript. Que é basicamente uma linguagem de programação para fazer jogos de puzzle em HTML5 e tudo mais. Então, ele é um cara que realmente gosta muito disso. O jogo anterior que ele tinha lançado, que se chama English Country Tune, eu acho que ele consegue ser mais complicado do que esse, porque ele é muito mais abstrato, assim. Provavelmente o fato de ele ter feito esse jogo da maneira que foi, é porque ele já tem uma fanbase bem conhecida e que tá disposta a enfrentar esse tipo de desafio e ir até o final, entendeu? E certo. O fato de ele ter colocado o preço em... Quanto que tava? $30. 30 dólares. É bem óbvio, é bem claro de que, tipo, ele quer fazer esse jogo pra um nicho, e que esse nicho é composto de poucas pessoas, então ele tem que colocar um preço mais ou menos alto pra isso, e que essas pessoas pagariam alegremente os 30 dólares, porque eles sabem que vai ser um desafio intelectual bastante difícil. Eu gastei os $30, eu tô ok com pegar esses $30, porque eu gostei do jogo, então. Sim. É interessante o fato de a maioria das fases do jogo estarem contidas em ilhas pequenas, meio que limita a gama de possibilidades que você pode tentar. Então, tipo, não é como se fosse um puzzle daquele 7x7 do The Witness, onde você não sabe nem por onde começar ou coisa assim. A maioria deles tem, tipo... Se você para pra pensar de uma maneira meio lógica, você fala assim, ok, essas são minhas 4 opções de primeiro movimento. Dessas 4 opções, essas 3 certamente não servem. Então, obviamente, tem que começar por aqui. Sim. Começando fazendo isso, quais são as possibilidades que me abrem? Então, a maioria dos puzzles, principalmente da primeira ilha, você consegue resolver bem rápido, usando só raciocínio lógico e explorando todas as possibilidades que elas abrem pra você. Por isso que eu falei que parece que você tá resolvendo uma senha em vez de um puzzle, sabe? Não é uma senha. Não é uma senha, porque uma senha você não tem dica nenhuma. Aqui você tem conclusões bem óbvias, é uma questão de raciocínio lógico. Tem uma regra. Lógico. Tem uma regra que tu aprende no primeiro mundo que é a seguinte: nunca uma salsicha pode ter. A salsicha ele é um tile 2x1, né? Nunca um dos tiles pode estar pra fora da ilha, porque se estiver fora da ilha tu não tem mais como mover ele. Então, tipo, tem uma fase que é uma ilha minúscula e que é muito difícil tu respeitar isso. Mas as tuas possibilidades elas são limitadas, daí tu fazer só os movimentos que fazem com que a salsicha... São 3 salsichas e é uma ilha bem pequena. Se tu fazer só os movimentos onde a salsicha ela nunca vai pra fora da ilha, tu consegue resolver. Mas se tu não se atém a essa regra, tu vai ficar tentando meia hora e não vai chegar a lugar nenhum. Por outro lado, tem alguns puzzles que abusam dessa regra e meio que exploram esse raciocínio que a gente constrói, porque como é que funciona? Você acha que você não pode colocar a salsicha pra fora da ilha porque você não vai conseguir voltar com ela. Sim. Contudo, se a salsicha já está grelhada e pra fora, isso é uma vantagem, porque isso abre caminho pra você fazer outras coisas. Justo. Então tem mais de um puzzle que abusa desse raciocínio que a gente constrói pra fazer ele ser um pouco mais difícil e você perceber, nossa, eu nem tinha pensado nessa possibilidade porque eu tinha automaticamente excluído na minha cabeça todas as possibilidades de colocar a salsicha pra fora da ilha. Mas nessa daqui em específico, eu preciso fazer isso. Tem um puzzle muito legal, um dos que eu gostei mais, é um puzzle em que você bate o olho assim que você entra na fase e ele parece simplicíssimo, porque tem 3 salsichas e 6 grelhas, e parece uma questão de você empurrar as salsichas pras grelhas e voltar e ir embora. E aí quando você faz isso, você percebe que você não tem como ir embora. Porque elas embora tapam o envolveria... É, exato, elas tampam o caminho e se você tentar ir embora, você vai rolar uma delas de volta pra grelha e vai queimar. Então você tem que pensar em maneiras criativas de grelhar a salsicha e deixar ela numa posição final sem que ela bloqueie o caminho. Então, o fato de ele ter feito todas essas coisas que a gente acabou de mencionar só na primeira ilha, isso sem falar de espetar com o garfo e tudo mais, mostra que, tipo, é um jogo que realmente teve bastante dedicação. Ele não foi pro lado do tipo, vamos fazer um puzzle de quantidade, ou ele não queria colocar na página do Steam dele, é mais de 200 puzzles. Não, ele queria falar assim, não, beleza, vou fazer 10 puzzles muito difíceis, sem nenhuma mecânica, eu vou colocar mais essa mecânica, vou colocar mais 10 puzzles difíceis, e por aí vai, entendeu? Então, por isso, eu acho que é um jogo bem legal, mas é só pra quem realmente gosta desse nicho, realmente tá investido nesse tipo de jogo e tá
dedicado a enfrentar esse tipo de desafio, assim. Vamos dizer logo, esse jogo é só pra quem realmente gosta de videogames. Ok? É. Eu recomendo só pra quem, tipo, vê aqui a gravação desse nosso vídeo e escutou o que a gente falou e realmente se interessou bastante. Porque eu acho ele um jogo caro pra uma coisa que, sei lá, eu não me interessei nele. Se você se interessou, tenta lá. Eu só recomendo o jogo se você gostou de algum dos seguintes títulos. The Witness, TIS-100, Space Can, Infinifactory. Se você gostou de algum desses 4 títulos, você provavelmente vai gostar do Rolo de Salsichas do Esteves. Ou tu pode assistir o documentário Wordplay de 2006, que é um documentário excelente, e se tu achar, nossa, que fantástico, talvez tu acabe gostando de todos os jogos de puzzle. Se vocês gostaram desse vídeo, nos sigam no YouTube, se inscrevam no Twitter e deem um like no Kik ou no Facebook. Abracem-nos nas redes sociais e juntem-se a nós, comentem, falem o que você acha desse episódio e, sei lá, joguem o Rolo de Salsicha e falem, foi uma merda, eu quero me matar pra jogar esse jogo. O jogo da próxima semana é The Bug Butcher, um jogo onde você atira em coisinhas feias e nojentas e tenta salvar o mundo, acho, não sei, isso é uma coisa assim. Eu acabei de ver 2 palavras que me convenceram totalmente a jogar esse jogo. Se chama Super Bang. Exatamente. Até a próxima, pessoal.